Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Epicast. Eu sou o Rodrigo Guimarães e no vídeo de hoje, iremos entrevistar aqui o Iago Rodrigues, que, digamos assim, é um amigo meu, uma pessoa que eu conheço já há um tempo, que agora está interessado em investir em Bitcoin, a colocar ali uma certa grana em Bitcoin, também em outras criptomoedas, mas vamos comentar aqui sobre o fato de bancos lá nos Estados Unidos passarem a vender Bitcoins. Exatamente. Alguns bancos que demonizavam Bitcoin até um pouco tempo atrás, até certo tempo atrás, que não queria nem ouvir falar em Bitcoin, fechavam contas de pessoas que não estavam ali dispostos, digamos assim, a colaborar com informações sobre investimentos de Bitcoin para os próprios bancos, ou então até mesmo que falassem sobre tais investimentos, eram simplesmente banidas de tais empresas. Vamos falar ali sobre essa mudança de comportamento e vamos falar também na possibilidade desse tipo de novidade, vir aqui também para o Brasil, dessas empresas bancárias passarem a comercializar Bitcoin também. E será que as pessoas comprariam Bitcoin na casa de câmbio? Será que comprariam Bitcoin no próprio banco? O que seria ali, de fato, mais viável, mais vantajoso? Bem, você vai saber isso se você ficar comigo até o final desse vídeo, então não perde nenhum segundo, tá? Fica comigo até o final que eu garanto você não vai se arrepender e vai sair daqui muito bem informado, demorou? Mas antes, só um recado muito rápido ali para aqueles que ainda não sejam inscritos aqui no canal, para se inscreverem, além disso, darem um like e compartilharem com geral. Valeu, rapaziada, mas enfim. Recado dado, agora vamos chamar aqui o Iago Rodrigues, que é uma pessoa que está querendo iniciar agora no mercado de criptomoedas, está de fato disposto a colocar uma parcela daquilo que ele recebe do trabalho dele em Bitcoin, em outras criptos, quem sabe também até mesmo futuramente na própria Epicast, que aqui é a moeda do canal, mas, digamos assim, cara, dá ali uma palhinha sobre você, fala como você conheceu o Bitcoin, dá ali um certo tipo de conceito que você tem sobre o Bitcoin e fala um pouco mais também sobre essa questão de bancos agora estar comercializando o Bitcoin. Primeiramente, Rodrigo, obrigado aí pela oportunidade, Fico muito feliz de estar aqui conversando com você sobre um assunto que está bastante em voga, meu nome é Iago Santos, eu falo aqui de Juiz de Fora, A gente já se conhece tem mais de anos, Rodrigo? E, cara, tem, assim, é uma tendência já, mundial essa questão de tornar tudo mais automatizado, entendeu? Eu, por exemplo, isso antes de começar a pensar em Bitcoin, Eu não ando mais com dinheiro papel em carteira, Tudo cartão, eu não saio de casa para pagar conta, é tudo, pego o código de barra, jogo no aplicativo, pago, entendeu? E assim, cara, eu que estou entrando aí na questão de Bitcoin, de criptomoedas, Eu não tenho uma experiência, muito forte, por exemplo, taxa de criptomoedas, quais são as criptomoedas, isso realmente ainda me falta um pouco mais de estudo, mas eu tenho uma noção de como funciona uma gestão de banca, Eu já tenho um planejamento de como eu vou fazer essas questões, porque eu não vou ser o tipo de pessoa, eu não sou o tipo de pessoa emocionado que acha que vai botar 100, amanhã vai sacar 1.000, vai sacar 2.000 e acha que é fácil, acha que é simplesmente pegar uma criptomoeda, compra, amanhã vende e não precisa pensar muito. Não é assim. Tem um momento certo de comprar e tem um momento certo de vender, E não deixar o emocional também influenciar, entendeu? E sobre a questão de bancos, trabalhar com criptomoedas, é mais uma prova de que isso vai ser tendência, mais uma prova de que as coisas estão caminhando para isso. E eu encaro, primeiro, a criptomoeda, o Bitcoin, como de início, só para me ter uma noção, como um sistema de ação normal, como um ativo virtual, onde eu vou comprar ele no melhor preço possível e revender ele no maior preço possível, E, então, eu imagino que eu opere dessa forma, Se, por exemplo, casa de câmbio for vender Bitcoin ou banco, é muito bacana, por quê? Porque você tem uma questão de pesquisar qual que é o melhor lugar para você comprar em relação de taxa, É uma concorrência, Isso, o melhor lugar que se tiver a proposta mais vantajosa,
independente se é banco ou se for uma casa de exchange, né? Vai ser o lugar que eu vou comprar. É lógico que antes você vai ver se aquela casa é confiável, se aquele banco é confiável, sim, isso sim. tudo tem que ser checado, mas tudo ok, eu vou para o lado que vai me dar a melhor vantagem. Isso aí, cara. E assim, só um parêntese aqui, né? Porque para você que está começando agora, né? Talvez está pegando um caminho mais pavimentado, mas Sim. eu que comecei em 2017, eu já peguei digamos assim, muitos períodos conturbados, né? Eu estava começando a pegar ali o início que o Bitcoin estava começando a se destacar, mas ainda era muito demonizado, principalmente por essas empresas, né? Tem gente que começou quando o Bitcoin não era nem mencionado, né? Lá para meados de 2012, quando a maioria das pessoas não conheciam o Bitcoin, né? As empresas nem sabiam da existência do Bitcoin. Então, pegou de fato o mato, eu já peguei ali sendo meio que calçado, digamos assim, colocando um paralelepípedo, e você já tá pegando já Sim. asfaltado o caminho, tá ligado? Naquela Mas, autobahn plena, e, assim, né? Sei, é que delícia, tá vendo? não, não diria uma autobahn, mas, digamos assim, uma pista asfaltada, tá ligado? E, assim, muito ainda vai ser feito, Entendi, digamos assim, fazendo essa analogia, né? Mas o fato é entendi. que, cara, eu peguei momentos, né, que o banco conhecido como JP Morgan, né, JP Morgan em JP inglês, lá Morgan. dos Estados Unidos, que é um dos maiores bancos lá dos Estados Unidos e consequentemente do mundo, né, acho que é o maior dos Estados Unidos. E o banco demonizava, falava, não, Bitcoin é pirâmide, Bitcoin é coisa de aventureiro. Nunca me esqueço disso, tá? Os caras não recomendavam Bitcoin para os clientes, né? Diziam até que clientes que tivessem Bitcoin poderia ter ali a sua conta bancária encerrada, enfim, que poderia sofrer algum tipo de consequências, e agora, aí depois disso, né, eles falaram que Bitcoin era uma moeda que não era tão interessante assim, mas que a moeda deles, né, porque eles lançaram a criptomoeda deles, que é a JPM Coin, né, não sei se você sabe, mas eles lançaram a moeda deles, falaram, não, Bitcoin não presta, mas a nossa moeda presta. Aí depois o Bitcoin se valorizou, ganhou mais corpo, aí não, aí o Bitcoin presta. Aí eles passaram a meio que colocar parte do que eles tinham em Bitcoin, né, colocar ali parte da reserva da empresa em Bitcoin, e também passaram a recomendar, executivos do banco passaram a recomendar esse tipo de investimento para os clientes, né? E agora parece que, obviamente, eu ainda tenho que confirmar essa informação, mas parece que esse mesmo banco também estaria oferecendo essa opção de venda, né, para os clientes, né, para os clientes que quisessem comprar Bitcoin, esse banco também estaria fornecendo ali essa possibilidade, né, coisa que me espanta muito, né, eu não diria aqui que a empresa foi mal intencionada, mas eu não descarto essa possibilidade, né, porque não vemos ali uma mudança tão drástica em tão pouco tempo, né? Pode ser que os executivos não acreditassem no Bitcoin há um certo tempo atrás e agora acreditam? Sim, existe essa possibilidade, só que eu não acho que as pessoas mudem tão, digamos assim, tão rapidamente de opinião, com tanta frequência assim, né? Pode ter sido um ponto fora da curva? Até pode, mas é algo para ficar de olho. E assim, não somente a JP Morgan, não somente esse banco, né, era contra as criptomoedas, mas aqui no Brasil, muitas empresas, até alguns meses atrás, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, não eram muito favoráveis ao Bitcoin, tá? Isso aí eu posso falar porque isso é público e notório, eu não tenho medo de ser processado por isso, não estou ofendendo a imagem do banco, mas esses bancos ali não eram muito favoráveis, né? Até chegaram a finalizar algumas contas de algumas pessoas, né? Finalizaram a conta de alguns P2Ps, que são pessoas que comercializam Bitcoin, vendem e compram Bitcoin. E recentemente, Banco do Brasil e Itaú participaram do fundo Hashdex. Para quem não sabe o que é o Hashdex, é um fundo que envolve criptomoedas, né? Claro que a maior parte não é em cripto, né? Deixando muito bem claro isso, mas sim, tem criptomoedas e eles apresentam, fazem até a propaganda do fundo focado em criptomoedas para os clientes, né? Só que eles que gerenciam, eles que meio que conduzem ali, né, o quanto deve ser comprado, o quanto deve ser vendido, a distribuição, não deixe ali na mão dos clientes, até porque tem muita gente que não conhece sobre criptomoedas, que já ouviu falar, que viu a valorização, mas tem medo, não sabe como investir, deixa na mão desses gestores, né, dos gestores de fundo, para que não dê ali um tipo de problema muito federal.
E acontece que aqui no Brasil ainda não está havendo a venda e compra de criptomoedas ainda. Mas você não acha que isso seria apenas uma questão de tempo, cara? Cara, com certeza, cara. Vamos pegar o próprio banco, o JP Morgan, né? Não sei se você sabe, tá? Mas é só para você avaliar o tamanho da instituição. Eu gosto Sim, muito de futebol, teve aquela polêmica lá, a Superliga da Europa e tudo mais, sim, sim, sim. e o banco ia financiar acho que 4,8 bilhões de dólares para acontecer essa Superliga. Isso acabou que a liga não aconteceu por problemas, né, de realmente para o futebol ia ser ruim, mas pô, uma empresa que fala que vai dar 4,8 bilhões de dólares em um evento, começar assim, a virar o olhinho para o Bitcoin, é um sinal de que aquilo ali, né, os caras não jogam para perder, entendeu? Então, assim, acredito que se eles já começaram a ver isso, a tendência é que o Brasil começou, opa, peraí, vamos ver direitinho como é que vai funcionar. E aquela coisa, cara, porque antigamente, né, os bancos talvez não tinham uma participação monetária nessas transações e tudo mais, então é lógico que para eles não seria interessante, entendeu? Mas a partir do momento que eles verem que eles podem tirar uma fatia desse bolo, cara, aí vai te lanchar. É que nem você falou, demonizavam, né? Depois criaram uma própria moeda e falaram, essa moeda digital aqui, esse ativo digital é bacana, o resto não presta. Para depois falar, não, criptomoeda é uma tendência, entendeu? Exato, cara. E assim, lá nos Estados Unidos tinha muito essa visão também, agora, claro, né? Nos Estados Unidos, na terra do tio Sam, primeiro mundo, as coisas chegam primeiro. Mas seria aqui uma mera questão de tempo, na minha visão, né? Que essa inovação também chegasse aqui. Mas você, né, que é uma pessoa que está iniciando agora em cripto, né? Que seria ali Sim. uma pessoa que não é tão ligada ao mercado, porque se eu colocasse uma pessoa aqui que seria já tivesse anos de experiência no mercado, algumas pessoas poderiam falar que estava enviesada essa pergunta, afinal a pessoa já pertence ao ramo, então poderia ali meio que puxar a brasa para a sardinha dela, mas você, que é um cara que está aprendendo agora, está entrando agora nas criptomoedas, né, que pretende entrar nas Uhum. criptomoedas em breve, melhor dizendo. Se fosse você, atualmente, você preferiria comprar na mão de um banco, criptomoedas, ou na mão de um exchange, né, que atualmente aqui no Brasil são as empresas, né, que vendem Bitcoin atualmente, né, são as empresas que fazem ali a compra e a venda Entendi. desses ativos. Inclusive, tá, teve até uma briga entre algumas empresas, porque estava vindo ali uma grande empresa da China, que é a maior do planeta, que vende Bitcoins, né, compra e vende Bitcoins, que é a Binance, está vindo aqui para o mercado brasileiro, está assustando muita corretora, está vindo com tudo, está vindo para, de fato, chicotear o mercado. Muitas corretoras já estavam se sentindo incomodadas, já foi pedir ajuda ali do Estado, né, para que paralisassem as transações, meio que criar um certo monopólio com a ajuda do Estado. Entendi. E agora é o que eu coloco a pergunta que eu coloco aqui na mesa é o seguinte: primeiro, de qual empresa você preferiria comprar? E você não acha que poderia haver a reação, né? Só que seria uma reação dupla, porque caso os bancos vissem uma oportunidade de entrar nesse mercado, seria o monopólio dos bancos brigando contra o monopólio das exchanges que estaria começando a se formar, né? Então seria a briga de dois monopólios. Quem será que ganharia essa briga, na sua opinião? Cara, primeiramente, seria o melhor cenário para comprar, porque assim, os dois estariam brigando. Então, o que oferecesse as melhores condições, das melhores taxas, com as melhores propostas, seria o que eu iria investir. Como eu te disse, verificarei a idoneidade, se é uma parada segura, se é uma instituição de valor, mas, cara, enquanto está tendo essa briga de monopólio, é vantagem para quem quer comprar, porque vai ter uma concorrência ali, vai ter uma disputa. Sim, sim. Então, assim, eu vou pegar sempre a melhor proposta, entendeu? Agora, o problema é o seguinte, né? Talvez, né, como leigo, né, uma opinião de leigo, eu acho que talvez no futuro os bancos ganhem essa queda de braço até pelo peso das instituições por trás em relação às casas, né, às exchanges, né? Posso estar falando besteira, tá? Mas Não, tranquilo, fica à vontade. é uma Pode falar o opinião. que você acha. Não, então, é uma opinião de leigo, né? É essa parte, tá? Então, assim, eu tenho muito receio, né,
que se faça realmente um monopólio, entendeu? Por enquanto, os dois estão brigando e para a gente é ótimo, mas depois, se um ficar com monopólio, é igual posto de gasolina de cidade, eles vão botar o preço tanto e aí você não vai ter muito para onde fugir, entendeu? Exato, você até citou a questão da a possibilidade de casas de câmbio, né, que trocam Uhum. dólares por reais, euros por reais, Sim, e troque bitcoins por reais, só que nesse caso seriam transações virtuais, né. Eu diria que a primeira evolução no caminho da digitalização do dinheiro foram os bancos digitais, que deram uma grande contribuição, né, foi ali um grande sim, marco. Claro que, primeiramente, os bancos digitais vieram ali com uma grande proposta e depois acabaram se moldando ao sistema, né? Acabaram ali também alguns bancos vetando algumas pessoas ali que tinham bitcoins, né? Tiveram contas bloqueadas, por incrível que pareça. uhum. Claro que eles oferecem ali algumas condições melhores com relação à taxa, com relação a Uhum. pagamento, né, que é mais facilitado, mas, cara, parece que aquele serviço que eles prestavam antes já não está tão bom assim, até porque também houve regulamentação e tudo que é regulamentado meio que é como se fosse uma amarra nas inovações, né? Então, Sim, meio que acabou, os bancos digitais acabaram se aproximando muito dos bancos tradicionais por causa de regulação, e os bancos tradicionais acabaram se aproximando muito dos bancos digitais para não ficarem ultrapassados. Então, é sim. tanto que teve banco tradicional que abriu banco digital com outro nome. O Inter, eu acho que é do E, Itaú, né? e E acho que é do aí, por Bradesco. aí. Do Bradesco? Eu Exato. sei que o Inter é de um banco. Não sei Isso, qual que isso. é. Exatamente. Então, são processos que acabaram aproximando os bancos digitais dos bancos tradicionais. Ah, temos também, né, no caso, o segundo passo teria sido a implementação do Pix, que o próprio presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, na época, falou que era um tipo de forma de evitar que o Bitcoin se popularizasse no Brasil, que seria a concorrência ao Bitcoin, sendo que quem conhece Bitcoin sabe que tem características no Pix que aproximam-se do Bitcoin, mas o Bitcoin é muito mais do que o Pix. Tá? O Pix talvez seja É, isso aqui do Bitcoin. não, com Pode falar. certeza. Sei lá, 1% nem, talvez nem 1%, seja um cheirinho do que seria, né? Isso, exato. Porque o Bitcoin não é somente o sistema de transferência, porque o, o Pix, o que ele é? Seria um sistema centralizado de transferência de valores. Não é nenhuma moeda. Bitcoin é um sistema de pagamento com a própria moeda Bitcoin. Então, é uma É, moeda, é um sistema de pagamento. o Pix Pode não é falar. moeda, é uma transação, né? É um Isso, é um modelo de sistema de transação, né? transação. Exato. Então, é apenas um sistema de transação e um sistema de transação é uma moeda e também um tipo de ativo de reserva de valor. Sim. O Pix não é uma moeda para valorizar, não é uma moeda muito menos se valoriza, tá entendendo? Então é apenas um Uhum. sistema de pagamento que nesse ponto poderia se aproximar do Bitcoin, mas é centralizado, passa pelo Banco Central, diferentemente de. Eu mesmo não tenho Pix, tá? Algumas pessoas me chamam de homem das cavernas, não tenho, por quê? Porque toda a transação é informada ao Banco Central, não que as transações fora do Pix não sejam informadas. São, mas não é automático. E outra coisa, uh, tem. Claro que essa regra eu não sei se foi mudada, mas até certo tempo atrás, transações de até R$ 2.000 não eram diretamente informadas ao Banco Central, porque existem inúmeras transações, né, que não teria nem Uhum. possibilidade do banco repassar essas transações, não sei se mudou, mas até pelo menos até 2016, 2017 tinha essa norma. Então, Uhum. tipo assim, até pela própria privacidade da pessoa. E eu digo mais, tá? Embora o Pix atualmente tenha um tipo de facilidade para pessoas que querem fazer pagamentos, né, que cai na hora, não espera ali a compensação no dia seguinte, enfim. É, todo tipo de, digamos assim, de boa intenção sempre tem um malefício por trás. Né? Então a questão da privacidade já fica comprometida, e também futuramente estima-se que o próprio imposto de renda, né, obviamente o que eu vou falar agora não quer dizer necessariamente respeito à opinião do Iago, tá? Isso aqui é uma opinião minha que eu Uhum. vou colocar aqui, que na minha visão qualquer tipo de contribuição que não seja voluntária é roubo. Então, no caso, algo que é impositivo, algo que é imposto é roubo, então pode Não, falar. pode fazer das suas palavras as minhas aí, e eu assino embaixo, cara.
Então, não, então, assim, como eu sou libertário, eu não considero que imposto, contribuição voluntária é uma coisa. Se a pessoa quiser contribuir para então ela pagar por um serviço que ela utilize, é algo completamente diferente. Mas algo ser impositivo, imposto é roubo, então, futuramente, né, estão cogitando a possibilidade do PIX ser meio que utilizarem desse sistema para deduzir na fonte, né, direto da fonte, o roubo legalizado, o imposto de renda no PIX. Então, de fato, Cara, isso assusta. Isso assusta. Entendeu? Então, já com o Bitcoin isso não acontece, um sistema descentralizado, não passa por banco central nenhum, não passa por Banco Central da Europa, não passa pelo BCB, cara, uma não das passa pelo coisas que eu Federal realmente Reserve. gosto do Bitcoin, porque, como se fala, imposto é roubo. Cara, o que eu vou falar aqui, eu acho que é a realidade de muitas pessoas que devem ver o seu canal, que devem estar querendo uma forma de ter Sim, uma renda extra. Cara, a pior coisa que tem é tu trabalhar e sentir que teu dinheiro não rende, cara. Não isso, rende. Porque tudo tem imposto. Cara, eu tava vendo, porque você sabe, né? Meu pai tem uma empresa, né? Que é a Santos Associados, e tem um call exato. center. Cara, se não fosse por questões de imposto, meu pai conseguiria praticamente dobrar o salário de uma pessoa. Mas é tanto encargo trabalhista, em cima de encargo, em cima de imposto, que o que dá para pagar é praticamente a metade, entendeu? E meu E é pai por isso, basicamente paga o governo para o governo é aquele sócio que ele não investe nada e só quer tirar. o Estado é aquele sócio encostado, que só vem só para colher os Isso. lucros. E, cara, é por isso que muitas pessoas agora estão sendo contratadas como PJ, porque para o próprio empregado é bom. Não tem essa história de FGTS, 13º, mas isso é penduricalho só para é aquele penduricalho só para enganar as pessoas, né? Era como se fosse ali aquele ouro de tolo, né? Somente Uhum. aquele metal que reluz, mas que não é ouro, só prejudica a Uhum. pessoa, é só um peso que a pessoa carrega. Então, sim, nesse caso, existem muitas pessoas que recebem criptomoedas e não fazem nenhum tipo de declaração. Como é que o Estado vai saber? Então fica por Pois é. ficam elas por elas, né? Mas digamos assim, claro, né, que segundo a legislação brasileira, eu não estou aqui, tipo, quem me conhece sabe, né? Mas digamos assim, eu não estou aqui incentivando ninguém a sonegar imposto, né? Porque segundo a legislação brasileira, eu sou proibido de fazer isso, mas digamos assim, eu posso afirmar que, né, segundo a minha concepção, imposto é roubo, sim, sonegação fiscal é legítima defesa, né? Colocando aqui a parte filosófica da coisa, Uhum. mas claro, cada um faz aquilo que quiser, mas sim, tá? Sim. Bitcoin e outras cripto dão margem para que você se livre ali, né, desse roubo legalizado, tá? E assim, tem gente que aproveita, principalmente para aquelas pessoas ali que futuramente tenham ali a sua renda deduzida diretamente do sistema como um Pix da vida. Então, eu diria que o Pix foi bom para acostumar as pessoas sobre chaves privadas, sobre tokens, sobre criptografia. Sim, nesse ponto foi bom, até para acostumar as pessoas sobre transações digitais, sobre ler um QR Code. E para quem não. Sim, Tirar pode um falar. pouco da demonização que tem em relação a isso, né? Então, Isso. né, tem o lado positivo, sim. E para quem não sabe, tá, a pessoa pode pagar Bitcoin, transferir Bitcoin ou outras criptomoedas lendo o QR Code também. Tá? Tem gente que não sabe, Uhum. pensa que a transação tem que ser feita de Eu maneira acho, tradicional. tipo eu acho que tem, não sei se acho que tem eu esqueci o nome da instituição, Rodrigo, que é assim, é um QR Code que fica, tu lê assim e paga, cara, eu esqueci o nome. É até aquele cara, o Fábio Porchat, fazia muita propaganda pra essa parada, mano, eu esqueci, mano. Mas Não, tinha eu tô uma ligado, parada, a PicPay, não é PicPay, isso? PicPay, isso mesmo. É isso. Só que nesse caso, já tem empresa já aqui no Brasil que tem, no caso, que fornece esse tipo de serviço, né, que a pessoa pode pagar lendo QR Code, só que não é PicPay não, tá? Empresas de Uhum. criptomoeda, você transfere criptomoeda, é convertido em real, tem uma série de mecanismos, né, de governança que Caraca, permite a que, pessoa fazer isso, que e cacetada foda, hein, mano? isso, Porra. isso, cara. E não somente o Bitcoin, outras criptomoedas também. E cada vez mais vai surgir empresas ali com a ascensão, principalmente do Bitcoin e de outras cripto, não somente fora do Brasil, mas aqui também, né, afinal, o real ele se desvaloriza bem mais que o dólar. Né? Eu digo que todas as Uhum. moedas fiduciárias se desvalorizam em determinado percentual, só que existem umas que se desvalorizam mais que as outras, e nesse caso, o dólar frente ao real ainda sai com uma certa vantagem, não sei até quando, né? Porque dizem que o dólar um dia
vai sofrer uma certa derrocada. Não se sabe quando, mas quando isso acontecer, vai ser um estouro para tudo quanto é lado, e o Bitcoin ele tende a performar de maneira positiva. Mas agora eu deixo para vocês aqui a pergunta, né? Vocês prefeririam comprar Bitcoin no banco, né? No banco que você já tenha conta, na casa de câmbio, ou então o que fosse mais conveniente para você? Deixa aqui embaixo nos comentários, tá, rapaziada? Que seu comentário é muito importante para a gente. Mas, pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos ali no próximo vídeo. Até mais. Valeu.